O sacramento da ordem é o sacramento dos sacerdotes e dos bispos, também dos diáconos, né? O sacramento da ordem existe em 3 níveis, em 3 dimensões. O nível menor, que são os diáconos, existe o diácono permanente e o diácono transitório. O diácono permanente é aquele que é um homem casado, pode ser ordenado diácono. O diácono transitório é aquele que vai ser ordenado sacerdote, não é casado. Depois, o sacramento da ordem no sacerdócio e o sacramento da ordem no episcopado, que é a plenitude do sacramento da ordem. A ordem é um sacramento que faz com que o ordenado seja ministro de Jesus Cristo sacramentalmente. Nós somos ministros de Cristo pelo batismo, mas o diácono, o sacerdote e o bispo são ministros sacramentalmente. Quer dizer, eles têm poderes especiais que o leigo não tem. Quais são esses poderes? No caso do sacerdote e do bispo, confessar os pecados, absolver os pecados, celebrar a Santa Missa, ministrar a unção dos enfermos. No caso do bispo, ele pode ministrar o sacramento da crisma, ele pode ordenar sacerdote, ele pode até ordenar outro bispo com, evidentemente, a autorização do Papa, não é? Enfim, o sacramento da ordem é para aquele que quer servir Jesus Cristo e o reino de Deus mais de perto, de maneira mais assim, eu diria, radical, absoluta, como Jesus Cristo. Por isso, ele abre mão, inclusive, de constituir uma família, é celibatário. Por que o sacerdote é celibatário, o bispo é celibatário? Porque Jesus era celibatário. E o modelo do sacerdote é Jesus. A igreja foi entendendo isso aos poucos. Até o ano 300, mais ou menos, os padres se casavam, os bispos se casavam. São Paulo chega a dizer lá na carta dele para Timóteo, para Tito, que o bispo seja casado uma vez só, que seus filhos sejam filhos obedientes, bem educados. Mas a igreja assistida, guiada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Na Santa Ceia, Jesus disse isso. A igreja foi entendendo a partir do ano 300, do concílio de Elvira, na Espanha, que era melhor o sacerdote ser celibatário, para que ele gastasse seu tempo, sua vida, só com as coisas de Deus. Porque o homem casado tem muita preocupação. Ele tem que manter os filhos, tem que educar os filhos. Então, ele gasta muito tempo com a família. Isto é maravilhoso, não tem dúvida que é maravilhoso. Mas o homem de Deus, o homem que está a serviço de Deus, tem que estar livre desses compromissos, dessas preocupações, para poder servir ao povo de Deus com mais tempo. Então, o sacramento da ordem dá ao ordenado o poder de agir em nome de Cristo. Então, quando o sacerdote perdoa os pecados de alguém, dá absolvição, é Cristo que, através do sacerdote, está perdoando. Quando ele consagra o pão, consagra o vinho na Santa Missa, é o Cristo que, na pessoa dele, consagra o pão, consagra o vinho. Então, isto acontece por causa do sacramento da ordem. A única religião que tem a Eucaristia, a confissão e os outros sacramentos são é a Igreja Católica. Por quê? Porque é a única que tem o sacramento da ordem, que vem da sucessão apostólica, vem desde os apóstolos, através dos bispos, que foram sendo ordenados sucessivamente ao longo do tempo e que chegaram até os nossos bispos de hoje. Então, o sacramento da ordem garante essa sucessão apostólica, e a sucessão apostólica garante o sacramento da ordem, para que o mesmo Cristo de ontem seja o de hoje e o de sempre, agindo no meio do povo, salvando o seu povo.